Nós seguimos falando sobre a expectativa para o depoimento de logo mais, a retomada de mais uma semana de depoimentos na CPI da pandemia. Conversamos mais cedo com o senador Alessandro Vieira, do Cidadania, e agora vamos conversar com o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará. Senador, bom dia, obrigado pela atenção mais uma vez com a CNN, hein? Gratidão toda minha, Rafael, Elisa, Luciana. Já estou aqui no Senado, a 50 metros aqui da CCJ e pronto para essa semana que vai ser decisiva, acredito eu, nessa CPI. E bom, por que o senhor acha que vai ser decisiva essa semana, senador? Olha, primeiro porque a gente vai ter agora, finalmente, uma voz técnica, né? Embora que eu possa discordar e discordo politicamente do governo, mas vejo que a Mayra, que é da minha terra, é do Ceará, é de Fortaleza, ela é uma pessoa muito preparada, uma médica, que foi presidente do Sindicato dos Médicos, né? Uma pessoa extremamente humana e que vai ter a oportunidade de esclarecer esse assunto nebuloso do tratamento precoce, né? Que, no meu ponto de vista, não tenho a menor dúvida, realizei debates, inclusive aqui no Senado, existe uma divisão clara, abissal, da própria ciência, né? Então, que a gente possa ouvir cientistas e médicos renomados contra e cientistas e médicos renomados a favor desse tratamento, né? Ver as experiências que têm acontecido no Brasil, em outros países, para que a gente não faça um pré-julgamento. A doutora Mayra, ela foi já pré-julgada, né? Esse é o fato que a gente percebe aqui, quem acompanha a comissão sabe disso. Inclusive o próprio relator, senador Renan Calheiros, numa entrevista coletiva na semana passada, não a chamou pelo nome, chamou de uma alcunha, algo pejorativo, que é capitã cloroquina, né? Então isso não se faz, isso é um desrespeito com a mulher, com a mãe, com a profissional, e eu acho que esse tipo de situação já mostra realmente o comprometimento, a parcialidade, o que é que já pensa, o que é que já está no relatório do relator dessa comissão. Senador, o que na atuação de Mayra Pinheiro pode explicar o enfrentamento do Brasil na pandemia? Por que é importante ouvir essa secretária? Para o grande público, pode ser um nome desconhecido, algumas pessoas a conhecem, evidentemente, mas não tem a força que um Eduardo Pazuello, Mandetta e outras pessoas que já foram ouvidas. Por que é importante ouvi-la? Primeiro lugar, ela está desde o início, como foi muito bem colocado na reportagem da CNN, né? Ela está desde o início nesse trabalho, passou pelo Mandetta, também pelo Taixe e agora, recentemente, Pazuello, e continua no governo. Então, ela é uma peça-chave para trazer realmente as atividades que foram feitas dentro do governo federal com relação à pandemia, que a gente possa cruzar dados, né? Eu, particularmente, discordo, por exemplo, do que o presidente da República fez nesse final de semana, aliás, outras vezes também, que causando aglomeração, falta do uso de máscara. Tudo isso, inclusive, eu quero perguntar para ela se ela concorda com esse tipo de atitude que não convém absolutamente nesse momento. O que a gente vive, e é bom que fique claro para todo mundo, é um momento de muita tensão, é um momento de muita polarização e isso cega, né? Para quem quer trilhar um caminho do equilíbrio, um caminho do meio, é difícil você encontrar técnica num ambiente acirrado como a gente vive na CPI. Tem os governistas, né, que defendem o governo e tem também os oposicionistas que querem comer o fígado do governo. E nesse momento a gente vê uma sociedade, eu tive no Mercado São Sebastião esse final de semana em Fortaleza, conversando com os feirantes, com as pessoas, para ouvir o que é que eles estão achando dessa CPI. E o sentimento não é bom por causa do palanque flagrante político que a gente está vendo nessa comissão. Então, nós precisamos buscar toda a verdade com muita serenidade, né? Mas o que a gente vê realmente é uma intimidação dos depoentes, trocando resposta, né? Uma indução dos questionamentos. Então, tudo isso vai derretendo a credibilidade de algo que poderia trazer para a gente
para as futuras gerações, inclusive, um aprendizado sobre essa pandemia que tem mudado as nossas vidas, né? Então, segundo especialistas, nós vamos ter outras pandemias, infelizmente. Qual é o aprendizado do Brasil? Onde nós erramos? Onde nós acertamos? Eu acho que isso é também importante, como apurar eventuais erros e omissões do governo, e algo que a CPI tem fechado os olhos até agora, que é o desvio, a corrupção, né, apresentada em operações da própria Polícia Federal, que não faltou dinheiro. Isso é fato. Daqui do governo federal, de Brasília, não faltou dinheiro para estados e municípios enfrentarem a pandemia e sobrou escândalo, né? Então a gente precisa enfrentar isso, mas diferente de outras CPIs, a gente percebe que essa não quer apurar corrupção, né? Nós estamos na terceira semana, quarta agora semana, completando um mês. E o meu requerimento, que é assinado pela maioria dos senadores, 45 senadores, visando rastrear esses bilhões de reais, ver o que aconteceram com respiradores, com hospitais de campanha, que foram desativados com 5 meses, superfaturamentos. Tudo isso diferente do mensalão, diferente do petrolão, diferente da CPI dos anões do orçamento, que prestaram serviço para o Brasil, essa, infelizmente, tem uma configuração muito forte política. E isso é triste. Eu acho que é desumano com o povo brasileiro, que sofre as consequências da pandemia, ainda na área da saúde, e enfrenta desemprego e fome. Então, não é hora de fazer política, é hora da gente ter responsabilidade com o país. Senador, quero voltar aqui ao depoimento de hoje. Lá na sua primeira resposta, o senhor fez inclusive uma defesa da sua conterrânea, a secretária Mayra Pinheiro, e o senhor falou que ela vai esclarecer muitos pontos sobre a questão da cloroquina, mas ela entrou na justiça, primeiro pedindo o direito de ficar calada, não conseguiu, e conseguiu o direito de não falar sobre um período ou sobre determinados pontos. Por que ela gostaria de não falar, então, se ela pode esclarecer muitos pontos? Muito boa a sua pergunta. Eu acredito que foi a mesma atitude que tomou o Pazuello. E eu disse aqui, na própria CNN, na semana passada, que eu esperava que o ex-ministro Pazuello falasse tudo, respondesse todas as perguntas. Aliás, ele já deveria ter vindo antes aqui no Senado, né? A expectativa era essa. Então, eu até digo para você assim, eu acho que é uma medida, como abusos de poder estão acontecendo, né? Quem acompanha essa CPI vê ameaça de prisão o tempo todo, é um espetáculo, né? Assim, político, de intimidação. Tiveram momentos que o depoente, eu não lembro qual, se foi o Fábio Van Garten ou o próprio Queiroga, que o depoente deu uma resposta e o relator repetiu outra, né? Teve que um colega senador, que eu não lembro o nome, de dizer, olha, mas ele não falou isso, volta aí a fita. Então, assim, é algo assustador. Eu acho que já existe uma questão pessoal do relator Renan Calheiros, que tem um filho governador. Isso é uma coisa que não tem solução durante essa pandemia. Ela já começou, dessa CPI, ela já começou equivocada, contaminada com isso. Então, eu acredito que a doutora Mayra, respondendo bem objetivamente a sua pergunta, ela teve a mesma preocupação do Pazuello para não ser ali, de uma certa forma, ameaçada, intimidada, mas eu acredito, pelo menos, eu espero que ela responda todas as perguntas ao longo desse dia. Senador, o senhor lembrou agora há pouquinho o depoimento do ex-ministro Pazuello semana passada. Foram 2 dias de depoimento, né? Ele pediu desculpa por andar no shopping por poucos metros sem máscara, disse que ia comprar máscara, falou que é contra aglomeração. Aí no domingo aconteceu tudo aquilo que o senhor certamente assistiu, né? O senhor se sentiu enganado no depoimento, pelo depoimento do ex-ministro Pazuello? Acha que ele deve voltar à CPI? Olha, eu acho que os congressistas se sentiram afrontados, né? E com legitimidade, porque no momento que a gente vive, esse tipo de atitude, é como fala Francisco de Assis, as palavras podem até convencer, mas é o exemplo que arrasta. Então a gente não teve definitivamente um bom exemplo nem do presidente da República, nem do ex-ministro Pazuello, né? Agora,
você chamar novamente para cá, já que ele respondeu 2 dias de todas as perguntas de todo mundo, eu acho que não sei se é uma coisa produtiva ou é fruto de algum tipo de a vingança, né? Então, a gente precisa deixar esses sentimentos, né, no momento que a gente precisa de diálogo, no momento que a gente precisa de pacificação. É isso que o Brasil precisa, de mais tolerância uns com os outros, né? A gente tentar buscar um caminho equilibrado. Então, chamar de novo, enquanto a gente tem para chamar gestores públicos, estaduais, municipais, a Polícia Federal, a PGR também, onde a gente pode chamar especialistas, tanto contra o tratamento precoce, quanto a favor do tratamento precoce. Então, eu particularmente não acho isso produtivo, acho que isso já é uma birra de alguns parlamentares que já fizeram o julgamento, já estão com a sentença pronta antes de começar a CPI. Se você pegar reportagens de alguns colegas, membros dessa CPI, e olhe lá, tem até presidenciável dentro dessa CPI, né? Já houve aí dizendo quem é o culpado, quem é o inocente, quem é o genocida, quem é o que não é. Então, isso passa uma imagem para a população muito ruim, que cada dia, infelizmente, eu percebi na feira esse final de semana, desacreditando das reais intenções dessa CPI. Seguimos conversando com o senador Eduardo Girão, repercutindo esta terça-feira, dia 25 de maio, dia da retomada. 4ª semana de trabalho da CPI. Basília Rodrigues é quem participa agora da conversa. Basília. Oi, Elisa, Colombo, Luciana, mais uma vez. Pois é, senador, muito bom dia. Me chamou a atenção quando o senhor falou aí que, apesar da alcunha de capitã cloroquina, a Mayra Pinheiro, ela é mesmo uma médica, né? Mas tem um outro ponto na biografia de Mayra que chama a atenção, o fato dela ter concorrido, disputado as eleições para Senado pelo estado do Ceará em 2018, o mesmo pleito no qual o senhor também participou, mas a diferença é que o senhor venceu e ela perdeu. O senhor a conheceu na época da campanha para o Senado Federal pelo estado do Ceará? E uma outra pergunta, essa experiência política, não deixa de ser, pode render a ela um tipo de jogo de cintura que na hora de responder as perguntas dos senhores? Olha, a Mayra é uma pessoa muito inteligente, muito sensível, né? Ela tem uma verve, sim, na área técnica, mas foi candidata, e não apenas dessa vez, Basília. Ela foi candidata também a deputada federal em outra eleição, né? Ela teve aí mais de 800 mil votos, né, para a eleição do Senado, percorreu o estado do Ceará. É uma pessoa que, inclusive, ela foi, vamos dizer assim, alçada, né, pelo senador Tasso Gereissati, que também é membro da comissão e que conhece bem, era do partido dele, do senador Tasso Gereissati. Então, o que me chamou muito a atenção na semana passada, né, e tem uma expressão bíblica que a gente tem que lembrar muito nesse momento, os humilhados serão exaltados, né? Então a Mayra, ela tem sido humilhada, sem direito de defesa, né? Assim, a gente percebe essa alcunha de capitã cloroquina. Eu até entendo de uma mídia mais sensacionalista, de um setor da mídia, né? Mas isso de colegas senadores, inclusive médicos, aliás, bacharéis, né? Porque ela aqui em Brasília mesmo, a Mayra atende, né, nas horas de plantão que ela tem, finais de semana, ela vai pro fronte atender as pessoas. É uma pessoa muito humana, né? E eu acho que o Brasil hoje vai conhecer um pouco melhor a Mayra numa situação delicada, porque eu espero todo tipo de agressividade, de maneira jocosa, pejorativa. Os colegas estão chamando de capitã cloroquina, né? Uma mulher, uma mãe, uma médica, presidente do Sindicato dos Médicos. Você imagina o que vem por aí. O preconceito já está formado, né? Mas eu espero que ela possa trazer a realidade, por exemplo, do que ela acredita. Ela é muito convicta do tratamento imediato ou precoce. E eu acredito que essas experiências de randomização, de meta-análise que tem fora do Brasil, aqui no Brasil, acho que pode trazer aí uma informação importante para a gente
sobre essa bandeira política, deixando bem claro que eu discordo do presidente da República quando vai mostrar um remédio. Eu acho que isso não é papel, isso ajuda a politizar de um lado e de outro. Mas, tecnicamente, eu acho que hoje nós vamos ter alguns esclarecimentos. Muito obrigada, então, a essa conversa agora pela manhã aqui no Novo Dia, o senador Eduardo Girão. Houve movimentação aqui agora. Paz. Obrigado, senador.